Bem, continuando aí da gente parado, né? Eu citei tudo sobre as cargas elétricas em si, né? Como elas se movimentam de um lado para o outro e tudo mais. Falei também um pouco sobre a eletrodinâmica, ok? Que são as cargas em movimento. De certa forma, a principal característica exata das cargas em movimento é formarem uma corrente elétrica, tá? De certa maneira, a gente vai chamar corrente elétrica como sendo esse movimento dessas cargas elétricas, tá certo? Isso é muito importante a gente perceber que quando, por conta de alguma energia dada a esses elétrons, eles vão circular, eles vão começar a se mover, tá? Então, a gente vai determinar essa corrente através de uma medida, exatamente, percebendo quantas cargas elétricas estão passando num determinado tempo, tá? Então, essa é a medida de carga elétrica que a gente tem, tá? Então, é como você pegar um condutor, tá? Ver os elétrons passando, você vai medir quantos elétrons estão passando por segundo. Se passarem mais elétrons por segundo, você tem uma corrente maior. Se passarem menos elétrons por segundo, você tem uma corrente menor, ok? Mas eu não vou medir a quantidade de elétrons, assim a carga elétrica que cada um tem, tá? Já que cada elétron tem uma quantidade de carga, tá? Eu vou ver quanta de carga está passando ali no determinado tempo. Então a nossa corrente elétrica aqui, ó, que é medida em amperes, tá certo? Ela é dada pelo quociente entre a quantidade de carga e o tempo. E inversamente proporcional aqui o tempo, né? Quanto maior o tempo, menor a quantidade de corrente, tá? Tudo isso, né, se deu, e aí eu vou contar uma historinha aqui, por conta desse camarada aí, que é o tal do Luigi Galvani, tá? Que foi um médico, exatamente, que estava numa situação específica, né? Ele estava dissecando uma rã, quando de repente ela começou a ter uns espasmos, tá certo? E aí ele verificou que esses espasmos, eles se davam, por quê? Porque ele estava utilizando dois metais muito característicos, tá? O cobre e o zinco, tá? Então ele estava com uma bandeja de zinco e um bisturi de cobre. E aí, por conta de estar esse meio ácido aí, o Galvani percebeu uma coisa interessante. Primeiro, né, que havia uma energia que você ganhava só por conta do uso desses dois metais, tá, em meio ácido. E segundo, né, que a RAM ela se movimentava por conta de impulsos elétricos, né? Então, quando uma corrente elétrica passa por um nervo, né, por algum pedaço assim do corpo humano, vai, de certa forma, ter um espasmo ali, ok? Bom, sobre esse segundo fato, vocês vão ver melhor numa aula de biofísica. Mas o primeiro fato é muito importante porque isso deu origem à pilha, né? O que aconteceu? Posteriormente, o Alessandro volta, né? E é por conta disso que a gente chama, diz que a pilha tem alguns volts, né? Ele começou a pegar essa descoberta, né? Colocou discos de zinco e de cobre empilhados uns aos outros, tá? E no meio, um meio ácido, tá? Alguma coisa molhada que promove aqui o contato entre eles. E foi o quê? Empilhando cada um deles, ok? Perdão. Ao empilhar cada um deles, ele foi formando o quê? Uma pilha. E essa pilha, né, se aqui dois discos, né, dois pedaços de metais apenas davam uma determinada energia, quando eu empilho cada um deles, eu vou ter uma energia muitas vezes maior, tá certo? Então, essa energia da pilha é que vai ser fornecida para que os elétrons acabem circulando, tá? Então é muito importante, a gente só vai ter a condução de corrente elétrica se você tiver energia. Se por acaso eu coloco uma pilha, eu tenho essa circulação desses elétrons porque ele ganha a energia devido à pilha, tá? Então, essa energia por cada unidade de carga, eu digo que é a tal da diferença de potencial, ou ainda eu posso dizer que é a tensão elétrica, tá? Muito importante, ou ainda a tal da voltagem, tá? São termos aqui para descrever exatamente essa energia por unidade de carga que eu tenho na pilha, tá? Então, se você pegar uma pilha qualquer aqui, ó, ela vai estar marcadinha, que essa pilha aqui que a gente põe no controle remoto. Você pode olhar lá, ela vai estar colocada 1,5 volts, tá? É a energia que ela tem. Pilhas, por exemplo, ou baterias, né, de automóvel, por exemplo, são 12 volts, então tem uma energia maior do que essa pilha daqui,
tá certo? Então a quantidade de energia que ela tem está relacionado com a quantidade de volts que ela possui, ok? Tá. Um outro ponto que a gente vai falar agora, que é muito importante para a gente entender um circuito, é a tal da resistência elétrica, tá? Então, primeiro, né, vamos entender a seguinte situação. Quando eu falei dos elétrons circulando por um condutor, né, eu desenhei lá um tubinho e parece que as coisas são muito fáceis, né? Que os elétrons passam numa boa ali por aquele tubo. Na verdade, não é bem assim, né? Porque esses elétrons, eles vão ter que passar os próprios átomos assim do material em si. Então, de certa forma, há uma dificuldade de passagem. Ou seja, os elétrons, eles enfrentam uma certa resistência à sua passagem. Isso é que a gente chama de resistência elétrica, tá? Mas aí você vai falar para mim assim, professor, eu sei sobre aquela história da resistência do chuveiro. Exatamente isso. O que acontece é que quando a corrente elétrica ela vai atravessar esse condutor, como ela tem uma certa dificuldade, ela acaba transferindo parte da energia para esse condutor. E essa energia ela se transforma em calor, energia térmica, tá? Por conta dessas colisões. Então, nos resistores, a gente tem um efeito térmico, o efeito Joule, tá? Por conta lá da transformação de energia que a gente já viu lá, que está ligado com Joule, tá? Então, de certa forma, isso é que acontece numa resistência qualquer, tá? Então, por isso a gente sempre associa a resistência àquela característica que a gente tem no chuveiro. Porém, a resistência elétrica é uma propriedade que a matéria tem. Nenhuma matéria, né, nenhum condutor deixa a corrente elétrica passar numa boa. Sempre oferece uma resistência. Alguns materiais oferecem resistência maior, outros menor. Porém, todos oferecem uma certa resistência, tá certo? E aí, a gente vai diferenciar resistência de propriedade de resistor, que é esse cara que realmente tem essa propriedade. Ou esse cara que oferece uma resistência elétrica maior e que a gente utiliza, no caso, para o efeito Joule, tá certo? Então, esses caras aí, realmente a gente vai chamar de resistor. Tudo bem? Então, maravilha. Aí a gente vai representar os resistores, né? Ou por uma barrinha, tá? Igual a gente tem aqui nessa situação aqui. Ou esse vai e vem aqui bonitinho, tá? Então a gente vai utilizar nos chuveiros, como eu já citei, naquelas lâmpadas elétricas antigas, né? Que a gente sabe que esquentava também, né? E por conta desse aquecimento grande ele também vai emitir luz. Mas a gente vai representar dessa maneira aqui esquemática, ok? Tá. Muito importante. Então eu falei de corrente elétrica, de tensão elétrica e de resistência elétrica. Existe alguma coisa que relaciona matematicamente essas três coisas? Resposta: sim. E é a famosa primeira lei de Ohm, tá ok? O que diz a primeira lei de Ohm? Tá? Que a relação entre eles se dá através desta equaçãozinha aqui. U, que é a tensão em volts, é igual a resistência em ohms vezes a corrente em ampere, tá? Esqueci de falar, mas a resistência elétrica ela é medida em ohm, tá? Que é esse símbolozinho aqui dessa letra grega ômega, tá ok? E a segunda lei de Ohm existe. Eu falei da primeira, que é essa daqui, a segunda existe, eu não vou me aprofundar, mas ela fala dos parâmetros geométricos, como sendo o comprimento do condutor e a área dele com o valor da resistência, tá bom? Bom, eu falei uma coisa muito importante, que cada material oferece uma resistência. A gente consegue ver isso através do que é chamada resistividade, que é uma propriedade de cada material de resistir a ele, tá? Então aí a gente complementa o nosso estudo de condutores isolantes apenas olhando a resistividade. Quanto maior a resistividade, maior a resistência oferecida e menos condutor ele é. Quanto menor a resistividade, mais condutor ele é e menos isolante ele é. Tá certo? Então a gente consegue perceber aqui que metais têm uma resistividade muito baixa, enquanto que vidro, borracha, esses caras têm uma resistividade muito grande. Então esses caras se comportam como isolantes, enquanto esses se comportam como condutores. Ok? Então é isso, tá? Façam os exercícios, resolvam, né? Vejam depois a resposta. Qualquer coisa, pode tirar dúvida comigo, tá? E a gente
se vê aí em outra aula. Valeu? Até!